Então, se você para de olhar a tecnologia e você olha os princípios, isso te traz uma visão muito mais forward, te traz uma visão muito mais fácil de você navegar nas tecnologias e você navegar nas diferentes formas de como entregar uma solução. Nem sempre, gente, e aí assim, eu vejo um erro muito comum de quem está iniciando e quem já trabalha alguns anos na carreira, por mais que eu vendo muito esse fato da gente ser especialista, tá? Dando um passo para trás nisso, é muito importante que antes de você dar uma solução, ou achar que você está dando uma solução, você pensar em quebrar elas em processos, né? Por exemplo, é muito difícil quando um cliente te traz uma solução, ou o seu gerente, ou alguém te traz um problema ali para você resolver. E, cara, esse problema, ele é amplo, né? Então, obviamente que vai demorar com que você desconstrua esse problema e consiga entender como resolvê-lo. E aí vem um ponto importante. Como você faz isso é onde está a diferença. A resposta das soluções, olha só que legal isso aqui. Isso talvez desbloqueie na sua mente aí. A resposta da solução não está em você. A resposta da solução está no cliente. E às vezes a gente tem muito esse ego de, porra, eu sou foda, eu faço acontecer, eu sei isso, eu sou aquilo. Mas a verdade real mesmo é que se você começar a atravessar entre as camadas e começar a fazer as perguntas certas, basicamente a maioria das respostas elas são dadas pelo cliente. Você não precisa fazer absolutamente nada, se você entender. Você pode simplesmente abstrair quase tudo do seu cliente, independentemente da tecnologia, porque tecnologia é meio, não é fim. Então, exato, isso é legal de você entender. Então, faça as perguntas certas, né? Quando eu entrei na PIF, Matheus, há 10 anos atrás, a gente tinha um conceito de um cara chamado PNG Commander, que era o cara que ia te receber lá na sede da empresa, ia te falar como funciona, ia te explicar os pormenores, enfim. E o meu PNG Commander foi o Warner Chaves, que você sabe quem é, um cara que eu admiro bastante. E, cara, ele falava muito para mim o seguinte, Luan, existe um motivo porque Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente deve escutar mais e falar menos. E quando você começa a botar isso em prática, assim, é incrível. Você começa a ter feedback meio que instantâneo, sabe? Sobre isso. Cara, você é muito bom, você destrincha, você descomplica e tal. E na verdade você não está fazendo nada além de escutar, porque as pessoas precisam ser ouvidas. Só que hoje as pessoas não têm paciência. Você começa a falar de uma coisa, a pessoa já é o que a gente chama de taking assumptions. Você já está assumindo coisas, não, mas aí já assim, vou fazer, já tô fazendo, viu? Mas peraí, não terminei de pedir, ué. A gente estava numa mentoria nessa terça-feira agora com o pessoal, e aí um cara veio com um super problema para mim. Não, mas eu tenho um problema do Atina, e aí a gente está tentando decidir entre Glue e Atina para ver se o custo tal, e aí eu acho que o volume e tal. Eu falei, cara, pergunta para ele. Não é a sua responsabilidade você tirar assumptions, você achar coisas. Pergunta pro cara, chega com ele e fala, olha, chefe, nós temos 2 opções, beleza? A opção 1, você tem os pontos positivos A, B, C, e na opção 2 você tem aqui, e aí você tem os pontos negativos, na opção 2 você tem A, B, C e 2. Essas são as melhores propostas que nós temos. E, cara, inclusive existe uma outra proposta que vai te resolver isso, caso você queira dar o seu pitaco e dar uma proposta diferente. E aí, quem tem que tomar a decisão, tome a decisão. Não você tome a decisão. E às vezes, por você tomar a decisão que você acha certa, você vai ser mal interpretado. E isso, na verdade, pode te custar muito. Então, deixa cada um ter a responsabilidade que deve ter. Isso é uma coisa que a gente joga muito fora do país. Muito. Cara, toda vez que chega, eu falei isso lá na mentoria, toda vez que chega uma mensagem no Slack, a primeira coisa que eu faço é, eu analiso aquela mensagem e falo, cara, essa mensagem, eu tenho todas as informações necessárias para responder essa necessidade, para responder essa pergunta? Sim, então eu vou responder. E se ela for para mim, mas eu não tenho todas as perguntas, eu vou marcar quem precisa me dar as respostas ali. E aí talvez você esteja perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com fundamentos? Quando a gente fala de fundamentos, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de princípios, formas de agir, formas de interagir, formas de como trazer técnicas para que você possa tirar do cliente as perguntas, as respostas que você precisa, e daí postura, você interpretar a postura, e daí você começa automaticamente a desenhar a solução sem você ter que desenhar a solução. Porque muitas das vezes isso acontece.
E a gente poderia fazer um exercício muito legal aqui, eu e você, Matheus, agora, real time. Quero que você seja o meu gerente e a gente vai fazer isso aqui na prática agora. Você começa a falar um bocado de coisa e eu vou te fazer as perguntas para tentar desbloquear os fundamentos que eu preciso para criar uma solução de analítica ou pelo menos começar a pensar nela. Vai lá, seja complexo, por gentileza, tá? Eu tenho um problema muito sério. Eu preciso definir o comportamento dos meus alunos dentro da meu Academy. Vou ter um problema real. Por que não um problema real que a gente já discutiu, mas vamos deixar que a gente tivesse discutido sobre isso. Preciso trazer, preciso entender o comportamento e criar perfis dentro da minha plataforma. Ok. Existe hoje na sua plataforma, quais são as dificuldades que você tem primárias? Quais são as análises que você gostaria de ter? Os dados são muito dispersos, eu não tenho nada consolidado num ponto só. Eu tenho que ficar extraindo cada pedaço e tentando entender e ligar uma coisa que não está clara. Tá. Você tem um time para fazer isso? Tem uma pessoa. Essa pessoa, o nível de senioridade dela é? Pleno. Vou dizer um pleno. Pleno. O que te traria um resultado aceitável no mínimo espaço de tempo? Eu consegui fazer análise simples em cima do meu dado. Tá. Vamos parar por aqui. Você viu que a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é perguntar e anotar. Né? Isso. Por quê? Porque agora eu consigo olhar, enquanto eu estou ali dissecando isso aqui, eu consigo ter algumas coisas, como, por exemplo, o grande problema do meu cliente é definir um comportamento dentro da plataforma dele. Os dados são dispersos. Né? E aí, por exemplo, como você não tem nada consolidado, sabe qual vai ser a maioria das respostas de todo mundo que está pensando na tecnologia? Vamos criar um sistema de ingestão, vamos ingerir o dado para o Data Lake. Jogar tudo lá dentro, dampa lá dentro, te resolve depois. Errado. Meu cliente não quer isso agora. A gente vai chegar aí, mas não agora. Não é esse o valor que você vai trazer para ele. Sabe qual é o valor, cliente, que você precisa? Cara, me dá um dia e eu vou trazer para você esses dados em um local para a gente começar a analisar. E aí talvez essas análises tragam para a gente uma visão do que a gente precisa de exploração para que você comece a saber o que você quer. Você sabe o que você quer? Não, nem você não sabe. Ideia. Nem conheço o dado. Você nem sabe os dados, você não sabe de nada. Então, um dos pontos que a galera não trabalha, gente, é muito importante, se chama exploração de dados. Né? Muita gente já pensa direto na solução. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou plugar um sistema de ingestão. Quais fontes eu tenho? Não, fala com o meu time de tech, aí eu já vou ingerir, botar no Data Lake, aí tá no Data Lake, tá tudo certo. Mas, na verdade, você precisa entender a natureza do dado. Lembra que eu estou falando com o Matheus, cara, ele talvez não entende de tecnologia, né? E muitas das vezes ele não... Muitas vezes não entende. Ele não entende os pormenores das coisas, e você não vai sair como inteligente sendo uma pessoa que vai falar, né, de nível técnico. O tecniquez, né? Não, deixa eu puxar aqui um Data Lake, aquele Lake House, com Databricks para não PySpark, e o cara fala assim, caramba, o que esse cara tá falando? Eu aprendi, cara, que a gente tem que falar no mesmo nível da pessoa que a gente está recebendo a informação. Então, a gente usa vários bonés aí. Então, se você está falando com seu time técnico, você fala técnico. Se você está falando com seu time ali, C-level, você fala de uma forma com que eles possam entender, com que você possa o quê? Se conectar, criar relação. No final do dia, a gente faz solução de humano para humano, não é de robô para robô. Por mais que a tecnologia GenAI hoje te ajude bastante, mas é para te ajudar a entregar soluções para pessoas. Então é importante que você entenda. Eu fiz aqui um exemplo, obrigado, Matheus, fiz um exemplo rápido aqui para vocês, como às vezes a gente já tem um gatilho na mente de sair construindo solução na cabeça. Né? E, cara, você não sabe quais são as fontes de dados. Você não sabe volumetria de dados. E a galera começa, não, mas é melhor, vamos jogar no Data Lake. Às vezes, você vai resolver o problema do cara jogando no banco de dados relacional. Tirando de um lugar, botando no banco de dados relacional. E depois, ao longo do tempo, você vai dividindo a sua arquitetura em estágios. Né? V1, cara, o que vai ter nessa minha arquitetura? Vai ter esses 3 componentes.
V2, vai ter esses outros componentes. V3, vai ter esses outros componentes. Até você chegar ali como um todo. A parte correta de você fazer isso é coletar o máximo de informação possível. O máximo. Depois disso, construir a arquitetura geral para você ter uma visão de onde você está e de onde você quer ir. E você fasear essas arquiteturas. Tá? Então, quando você aplica esses conceitos, você começa a ter mais agilidade, você começa a ter menos fricção, e isso ajuda bastante na sua entrega. Temos perguntas aí, Matheus? Tem duas. Tem duas do Ulisses. Luan, pode tocar no problema pessoa. Muitas vezes passam as fontes e não sabem o que querem, como engenheiro de dados, que se comandar situações como essa. Acabamos de responder. Acho que acabamos de responder um pedaço dela. Existe muito mais complexidade em cima disso. Mas uma das técnicas que você pode usar, Ulisses, na questão de do cara não saber o que ele quer, é às vezes educar o cliente, né? Primeiramente. Então, às vezes realmente o cliente ele quer resolver, ele está desesperado na maioria das vezes, mas ele não sabe o que pedir. Então, antes de você tentar resolver a dor dele, você tem que educar o cliente a saber pedir as coisas. Então, fala, cliente, entendi, a gente consegue fazer, mas eu preciso saber uma série de coisas para que eu consiga entregar essa solução para você. Se você não tem essa resposta, quem pode ter essa resposta para mim? E aí ele vai atrás da informação para te dar, porque você precisa de certas informações para você desenvolver, por exemplo, um LT, fonte de dados. Poxa, eu não sei mais fonte de dados, eu sei que a gente tem um banco de dados, tá? Então, quem é alguém do seu time que tem ali um banco de dados, né? Quem é que está ali no time e tem essa responsabilidade? Então, é importante você entender as pessoas certas para você comunicar e puxar as informações certas. É um trabalho complexo, mas eu falo para você que isso reduz, na cauda longa, isso reduz muito tempo mesmo. Perguntar, fazer as perguntas certas. E a gente tem visto isso nos últimos anos, Matheus, principalmente nos nossos clientes fora do país, inclusive um cliente que a gente tem gigantesco aqui, né? Então a gente tem um cliente hoje que trabalha com streaming, utiliza Kafka, processa pontos de IoT, e cara, existe uma complexidade em volta do ambiente dele muito grande. Mas o que faz a gente conseguir entregar isso tudo é porque a gente faseou as entregas, né, Matheus? Exatamente, foi os pedaços. A gente nunca. Eu estava justamente discutindo isso com um aluno hoje. Cara, não pensa em jogar todo o processo de uma vez num projeto. Você vai pegar o quê? Você vai entender, igual a gente falou. Escuta o que eles querem. Tem uma reunião também que eu acho muito importante não comentar, que a gente fala que é a expectativa do negócio. Traz quem não sabe, se você está conversando com a parte, traz quem não sabe nada. Gente, dampa um monte de informação. Eu lembro que tinha uma reunião que foi muito engraçada. A gente foi virtual, a gente foi fazendo as perguntas. O que vocês querem ver? Eu quero dar granular. Eu quero juntar isso aqui. Tem até um que pediu um sistema de gestão. Eu quero um sistema de gestão para esse processo. Eu falei, gente, até falei, tô anotando, mas é mais para você isso aqui, para o seu time interno, não tem nada a ver com a gente. Mas fala. Por quê? Porque é importante a galera começar a falar assim, o que eu espero ver na ponta? Gente, eu espero ver esses dois tipos, para esses produtos consolidados, porque é um produto talvez de estoque, é um estoque e o outro inventário, ou algo do tipo, alguma informação que elas são correlacionadas. Mas hoje eu tenho que, de novo, baixar as duas, fazer um Excel para unir, fazer um famoso PROC-V. Por quê? Porque a massa é tão grande e a falta de conhecimento também conta do próprio cliente em não saber como fazer isso. E a gente está ali para ajudar, ali é para apoiar, ali é para... Eu vi cliente pedindo aula, por exemplo, de SQL para negócio, porque eles querem dar o poder do cara chegar lá e falar assim, olha, tá aqui o nosso sistema de análise de self-service, eu quero que você faça lá suas queries, marreta esse cara o quanto você quiser. Porque, de novo, exploração.